sempre que você estiver perdido na vida, Deus vai preparar ambientes e vai preparar também sinais para mostrar para você que você está no lugar errado, que você está fazendo a coisa errada. Ou Deus vai mostrar para você algo que você deveria retornar, que você não deveria ter saído nunca, jamais. Essa pessoa que me mandou o áudio, essa pessoa estava perdida. E assim como ela, muitos estão perdidos aqui essa manhã. Talvez não saibam do seu propósito, não saibam do seu destino, não saibam daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas quando você tiver um encontro na presença de Deus, quando você ouvir a voz de Deus, então você vai compreender o plano original. Sabe por que nós precisamos ter encontros com Deus? Por que nós precisamos ouvir a Deus? Bem, porque precisamos conhecer o que Deus tem preparado para a nossa vida. Moisés estava totalmente perdido. Ele estava fora de um propósito, fora de um desenho de Deus. Diga comigo, desenho de Deus. Deus planejou coisas grandes para você, assim como para mim. Mas nós podemos ter nos afastado do propósito de Deus. E é muito fácil você se afastar do propósito de Deus. Basta você se envolver com coisas que não fazem parte do teu propósito. Moisés se envolveu com coisas que não faziam parte do propósito dele. Não se envolva com coisas que não fazem parte do propósito que Deus tem na tua vida. Deus disse para mim: cuida dos meus negócios, que eu vou cuidar dos teus. Estava ouvindo, numa dessas caminhadas, estava ouvindo a Joyce Meyer falando sobre isso. Deus falou exatamente isso para ela. Cuide dos negócios de Deus. E cuidar dos negócios de Deus não se trata de cuidar propriamente daquilo que você quer cuidar, mas cuidar daquilo que é propósito e destino na tua vida. Cada um de nós, Deus colocou em uma área. Deus colocou em um veio, Deus colocou diante de certas pessoas, e você tem que compreender por que você está lá. E se você não compreender por que você está lá, talvez seja necessário você pedir para Deus falar com você, porque você tem que saber que aonde você está, há um propósito para você estar. O campo que você trabalha, o campo que você negocia, não deve ser exclusivamente por dinheiro, deve ser por propósito. O dinheiro vem quando nós cumprimos o propósito. Então a pergunta a ser feita é: por que Deus me colocou nesse lugar? Por que eu estou aqui aonde eu estou? Se você não tiver as respostas, tire os próximos dias para buscar a presença de Deus e para buscar a voz de Deus, porque você está perdido como Moisés estava perdido. Uma coisa que o Mike Murdock fala, e eu até anotei aqui: toda perda é um sinal que um ladrão entrou em sua vida. Toda perda é sinal que um ladrão entrou em sua vida. Seja uma perda financeira, seja uma perda de sentido, aonde você não vê mais sentido naquilo que você faz. Eu não vejo sentido mais trabalhando com isso. É que nem uma costureira, 20 anos costurando, mas de repente ela não tem mais prazer naquilo. Talvez seja necessário ela ir à presença de Deus e perguntar: Deus, me diga se esse é o momento de fazer alguma mudança na minha vida. Entenda, querido, talvez um ladrão tenha entrado na sua vida, e até agora você não sabe como que ele entrou. Bom, você não precisa ver o ladrão para saber ou para descobrir que ele já passou por ali. Basta você começar a dar falta de algumas coisas. Profeta, eu dei falta
Eu dei falta da alegria que eu não tenho mais. Eu dei falta do ânimo que eu não tenho mais para fazer isso. Eu dei falta. De repente a minha vida passou a ser sem sentido nisso que eu faço. E o que Deus está dizendo para você é: um ladrão cruzou por aí. Esse é o sinal. A perda é um sinal de que um ladrão cruzou pela sua vida. E Moisés perdeu toda a sua originalidade. Moisés estava sendo preparado para ser um líder, e agora ele estava sendo liderado. Como eu disse, não há problema de ser liderado, porque todos nós temos que ser liderados por alguém. Mas você tem que ser líder no seu propósito. Eu vou repetir: você tem que ser líder no seu propósito. Você tem que ser líder no seu destino. Senão tem alguma coisa errada. Mas eu não vou parar por aí. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9. Nós estamos falando muito de ambientes. O teu ambiente está falando contigo. Tuas perdas, Deus está usando as perdas. Não que Ele tenha trazido a perda. Em alguns casos Ele traz a perda. Mas em outros casos, Deus usa as perdas para falar conosco. Tem gente que, se não perde o emprego, não se volta para Deus. Nem lembra que Deus existe. Tem gente que, se não perde um negócio muito lucrativo, não vai se fazer alguns questionamentos, não vai vir alguns pontos de interrogação. Mas as perdas, Deus está usando para falar contigo: tem alguma coisa errada na tua vida. Aí você diz assim: mas não pode, eu vivi 30 anos da minha vida, 40 anos da minha vida dando tudo certo, e de repente a coisa virou. É porque certamente está chegando o momento de você mudar de direção. Porque se você persistir nisso, você pode ter mais perdas. Você sabe que depois que lá no sul, volta a falar do sul. Eu sou um gaúcho morando em São Paulo, então vocês têm que se acostumar comigo. Lá no sul diz que cachorro que morde ovelha ou mata ovelha, eu não vou falar da expressão que eles usam lá, mas diz assim, que cachorro que morde ovelha tem que tirar ele. Tem que tirar ele de perto das ovelhas. Ele vai continuar matando, ele vai continuar. Ele provou o sangue uma vez é suficiente. Uma vez que ele tenha provado o sangue. O que eu entendo, querido? Que quando um ladrão entra, se tu não der um jeito de descobrir ele, de tirar ele da sua vida, ele vai continuar mordendo. Ele vai continuar tirando. O que você está dizendo, profeta? Eu quero dizer que esse ladrão veio para ficar. E a única maneira de você tirar ele da sua vida é se você ouvir a Deus e se você ter um encontro com a presença de Deus. É a única maneira de interromper esse ciclo de derrotas que você entrou, esse ciclo de dificuldades que está a tua vida financeira, ou a tua vida familiar, teu casamento, enfim. Olha o que está escrito em 1 Samuel 9, do 1 em diante. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso. Tinha este um filho chamado Saul, jovem, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Se as jumentas não fossem perdidas, Saul não teria conhecido o profeta Samuel.
Se as jumentas não tivessem se perdido, Saul não iria ter se tornado o rei de Israel. Se as jumentas não tivessem se perdido, ele nunca conheceria o seu destino. O que você está dizendo, profeta? Que as perdas é sinal que tem que cair fora. Tem gente que, se fizesse hoje uma somatória de tudo que cruzou na sua vida e de tudo que se perdeu, os cálculos iam ter dado muito grandes. Tem gente que já teve muito ouro nas mãos e perdeu tudo. Tem gente que está aqui nessa manhã, já teve bens, muitos bens. Tem gente que está aqui nessa manhã, que já esteve assim, por cima da carne seca. Nem sabe o que é isso, né? Ou seja, as perdas, elas são sinalizadores para nós. Ei, tem algo errado aí. Tem algo errado, isso não é normal. Isso não é normal. Eu perder esse monte de dinheiro, esse monte de negócio esse mês. Isso não é normal. Já casei 2 vezes, perder as 2 vezes. Isso não é normal na minha vida. Por que Deus tirou isso de mim? Não foi Deus que tirou. O diabo tirou. Mas Deus está vindo ao teu resgate, mostrando para você que nas mãos do inimigo, uma hora você vai ter uma perda grande. Mas se você obedecer a Deus e se conectar ao propósito, ao destino que Deus tem para a tua vida nunca mais será igual. Você será conduzido pelas promessas de Deus. Você entrará pelas portas de promoção. Você dependerá não dos homens aqui nessa terra, mas você dependerá daquele que tem todo o governo sobre suas mãos. Você dependerá daquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata que existe nessa terra e no mundo inteiro.